Pronto, acho que a gente pode começar. Eu vou fazer um canto, eu e minha namorada, Chucuru também, fazer um canto em homenagem aí, inclusive, à Bahia. Então, Bahia, terra de coco e azeite de dendê. A água do coco é doce, eu também quero beber. Bahia, terra de coco e azeite de dendê. A água do coco é doce, eu também quero beber. Então vamos cabocada desmanchar o catimbó, amarrar os inimigos na pontinha do cipó. Vamos cabocada desmanchar o catimbó, amarrar os inimigos na pontinha do cipó. Agüere, agüere. Alessandro, não sei como você tinha pensado o nosso roteiro, mas de meu lado, já que Cadu estava falando, já podia pedir para ele se apresentar, contar um pouquinho o que nos traz a nós por aqui. O que você acha? Boa tarde, gente. Eu me chamo Cadu. Sou originário do povo Chucuru do Urubá, um povo que fica localizado no agreste pernambucano, mas que sofreu diversos processos migratórios, como para a zona da Mata Sul de Pernambuco, que é o território da minha família, e hoje também é um território onde a gente faz um trabalho de recuperar a memória desse lugar, né? Esse direito à memória que foi negado a gente. E eu uso, né, utilizo a minha arte, minhas colagens para isso, né? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Tranquilo, está se te ouvindo bem. Pronto. E eu fiquei muito contente, né, com o convite aí para o AIRE, que foi esse espaço, né, de expansão mesmo, né, da mente, de ter esse contato com diversos indígenas, né, de outros lugares, de outros territórios, outras vivências tão diferentes e tão iguais às nossas, né, ao mesmo tempo. E criei algumas obras, né, nesse momento com o AIRE. Uma foi uma série de colagens, uma série de 3 colagens que demarca, né, essa nossa presença, apesar do espaço geográfico, na nossa separação geográfica de ser cada um nas suas casas, né, contexto de pandemia, nas nossas artes, nas colagens, a gente conseguiu, né, juntar todos esses corpos num espaço só e demarcar nossa presença, né, virtual, cibernética. Cadu, daqui a pouco a gente volta e conta um pouquinho mais do aire. Só aproveitando que ainda está chegando gente e estou vendo Pronto. aqui Mariela, que conectou da Argentina, acho que está na Argentina. Só para dar um salve também, Mariela, se quiser ou falar um pouco de portunhol, seja bem-vinda. No Canipo Mamá Matuyo Anaj, una alegría estar en contacto con todos ustedes, un placer haber compartido con los artistas en aire. Y bueno, con ustedes hoy en la comunicación, porque no los puedo escuchar bien, pero muy feliz de compartir esta oportunidad, más en esta semana tan sensible para todos los pueblos indígenas, ¿no? Porque conmemoran y celebran esta fecha, pero los pueblos indígenas seguimos en la marginalidad y eso en algún momento tiene que cambiar. Bueno, gracias y estoy acá escuchando y disfrutando con todos ustedes esta jornada. Então, aproveitando, fazendo um pouquinho aqui de introdução, e você me ajuda, Alessandra, todos, vamos fazer uma introdução para saber mais ou menos o que estamos fazendo juntos. Embora estou aqui uma nave que voará para onde a maioria quiser pilotá-la, e um pouquinho do vento a favor, já que a gente trabalha com aire, a gente também conta com os ventos, com os 4 ventos,
e que permite essa nave voar em todas as direções. Mas assim como o Cadu já estava adiantando, e obrigado pela apresentação e pela abertura, obrigado, Alessandra, posso dizer professora Alessandra, obrigado aí pela parceria com a UFSB. A gente está aqui com uma provocação de um projeto que tem talvez 3, 4 meses de estar brincando no ar. O projeto se chama AIRE, ar. A gente tem os 3 nomes porque escrevemos em inglês e em cada uma das línguas, air, ar ou aire, cada letra tem seu significado muito forte. Mas talvez a mais completa seja do espanhol, e aire a gente traduz como arte com indígenas em residências eletrônicas. Então é isso que Cadu estava começando a partilhar. E aí, de repente, quem quiser pegar o fio só para fazer esta introdução de que é o ar que a gente está compartilhando, respirando, o que é o aire para vocês, estamos juntos. Passo a bola. Eu faço uma fala rápida. Pode fazer, no tempo que você quiser. Queria agradecer imensamente por esse convite, mais uma vez, a Tideuá uma parceira maravilhosa, assim, é um trabalho que eu admiro muito, conheci logo que cheguei aqui ao campus Jorge Amado de Itabuna, morando em Ilhéus, conheci Sebastião, e admiro muito o trabalho da Tideuá, né, que tem um espírito contemporâneo e de renovação intergaláctico, né? Sempre com seus projetos de fortalecimento da arte indígena por meio das tecnologias digitais, né? É bom falar digitais, porque são tantas as tecnologias, né? Especialmente as tecnologias ancestrais, né? A mão pode ser a nossa primeira ferramenta, por exemplo, né? E muito feliz de ver mais esse projeto da Tideuá, que vai ao encontro de uma verdadeira transformação que a gente vem assistindo nesse último ano tão trágico de pandemia, mas que, ao mesmo tempo, abriu as possibilidades para a gente enxergar um novo mundo, que, na verdade, é um mundo bastante antigo e muito conhecido das populações originárias do Brasil, né? E de toda a América Latina e do mundo todo, né? Então, são essas ações que... são ações como essas da Tideuá, né, que vem chacoalhando aí o sistema das artes de uma forma muito forte. Então, Tideuá está aí num encontro, num nível, né, exatamente de tudo o que vem acontecendo, né? Então, dessa série de ações que estão visando enfrentar essas distorções impostas, né, pelas desigualdades sociais, históricas, estruturais, né, cujos reflexos a gente pode ver, né, na nossa dimensão social e cultural como um todo, né? Então, é muito importante porque esse tipo de ação, né, nos ajuda a repensar as práticas e os discursos colonialistas, né, que estão aí por trás, né, de tantas ações no mundo das artes, né, e é uma forma de enfrentamento, né, à discriminação ética, racial, geopolítica. Somos aqui de tantos lugares, né, de classe, gênero, que tanto tem marcado as estruturas institucionais como um todo, né. Apesar da gente ter uma diversidade tão grande na produção estética nacional, em termos de linguagens e autorias, ainda prevalece no interior de muitas instituições públicas e privadas uma postura de naturalização em relação a essas assimetrias no sistema artístico, né? E que impacta de uma forma muito significativa nos processos de circulação e legitimação das obras de arte, né? E na mobilidade social das pessoas envolvidas, sejam elas as pessoas negras, indígenas, asiáticas, ligadas ao movimento LGBTQIA+, enfim, todas que têm encontrado dificuldades históricas no acesso aos espaços de decisão e na sua representatividade. Então, eu acho que esse casamento da Tideuá com a UFSB é muito bem-vindo, porque a UFSB também é uma instituição decolonialista, né, ainda assim, usando a palavra que está tão em voga para definir, né, as teorias que vêm embasando todo esse movimento, uma teoria
que vem aí dos países de língua espanhola, né? Principalmente de um autor bastante importante, que é o Walter Mignolo, mas que agora a gente precisa traduzir, juntar, mesclar com o nosso português, né? E entrar nessa luta do decolonialismo, né? Então, nós somos também uma instituição decolonialista, com cursos de artes, com um currículo fortemente desestruturado, no bom sentido, em relação aos parâmetros eurocêntricos, brancos, né, que definiram a nossa história da arte. Então, é um encontro muito feliz. Aí eu queria agradecer a Keu e o Celso, que são os professores que justamente estão ministrando componentes esse quadrimestre que tem relação com as poéticas indígenas, e eu mesma não estou ministrando, mas pode ter certeza que toda vez que a Tideuá quiser apresentar algum trabalho, provavelmente em um dos nossos quadrimestres, em qualquer um dos campi, a gente vai estar com algum componente vigente que tenha essa temática, porque ela atravessa nosso curso inteiro, nossos cursos inteiros, né? Então, é isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Alessandra. Então, espaço nosso também, que eu e professor Celso, muito obrigado aí pela força, quando quiserem também, eu não quero fazer gestão de fala, nem abrir nem fechar o microfone, então vamos deixar fluir aqui o organismo e a conversa. De antemão, o que eu posso dizer é que a gente tem vontade de apresentar para vocês 2 peças das 9 que foram co-criadas nesse aire. E não apresentar muita coisa, mas principalmente ouvir a reverberação, os ecos, os sentimentos também de todas as pessoas que estão aqui na sala para poder dialogar. O que mais nos interessa é o diálogo. E se quiser, Valéria, de repente podemos começar contigo. Podemos. Boa tarde a todos. Eu sou Valéria, sou artista em Campinas, no interior de São Paulo, e para mim é uma honra estar aqui compartilhando essa experiência com vocês e ter me conectado com essas pessoas maravilhosas. Foi uma experiência muito interessante e uma possibilidade da gente ampliar o olhar, que é justamente isso que você estava falando, né, Alessandra? A gente olhar e a gente cada vez mais ressonando essas possibilidades e criando um lugar um pouco mais amplo, onde a gente tenha ar, né, onde a gente possa respirar mais profundamente, e eu acho que a arte traz isso, né, traz essa possibilidade de ar nesse momento tão complexo que a gente está vivendo, né. Eu participei de alguns trabalhos também, de 3 trabalhos. Um que a gente vai apresentar hoje, ele se chama Tuxi. Depois tem uma cerimônia para ninhos, para crianças, e um outro trabalho chamado Suenos Profundos, que são os 3 trabalhos que a gente participou, e na página que o Sebastian compartilhou aqui, vocês vão poder ver todas as peças dos trabalhos que foram feitos. E acho que esse momento também é interessante, porque a gente pode compartilhar esses processos, que é o que não está lá, né? Então, eu acho que a gente poder falar e contar como que a gente pensou para que os trabalhos fossem feitos, talvez seja o mais interessante, porque é a experiência da gente, né? Eu começo falando do trabalho ou a gente faz... Não sei, eu tenho a Tuxi aqui no clique, então você me diz se quer falar mais um pouquinho, se a Ana quer falar um pouquinho também, se apresentar, ou alguém me deu sinal que eu toco play, mas em que momento eu sigo o coração de vocês. Eu tenho uma ideia, assim, que eu sempre penso assim, que eu prefiro que a pessoa veja primeiro, sabe? Porque aí cada um vai ter a sua percepção do que é aquilo que a gente vai apresentar, o seu sentimento, e aí depois a gente conta um pouquinho qual que foi a ideia do projeto. Eu acho que talvez assim, senão a gente vai acabar direcionando o olhar do trabalho para um lugar, né? Beleza, só vou fazer a pompa de dizer que
nosso processo de 3 meses chegou agora na fase mostrar-se ao público, e esta é o primeiro evento, e este vai ser a primeira peça que a gente vai compartilhar. Então, é um prazer estar aqui com vocês, e vou tocar play. كلمة لغة سوكو تجا إيالك لغة كمي أليبي أليبي كم كيا تبنيك كلايك سويون Bagayak. Arriba de rejo, eleu de germo, Roma del ney, seupen, herdam oremir, arrei derdam, rainas nilot, chimabor, ragladones erdnek, litre ferdnei verosoinu, pedepro, adavir bladeifor, leleu de carvala, sarvala verbo, Ailima, Roma, Oirot, Irat, Eredam, Le Papedermo, Oeofrejum, Olei Edermo, Aisnelo Ibermo, Raiterdam Brani, Maqueton Majedet, et nombre. Isso, por isso, esse direito não precisa certo. Seria observá-la, mas aquela faca e morrer neles, mas me floresta com estilo, serve no desnejado de uaça e ganso, sou rata, puro, haware, serene, passe, serve no desnejado, serene, passe, reta da nama, carime, paramo, passe, namorar, serene, passe. Eu acho que seria mais interessante, assim, se as pessoas pudessem se colocar da percepção que vocês tiverem, depois a gente conta qual que foi a ideia do vídeo, porque isso pode ser enriquecedor para nós também, né? No sentido da gente perceber quais foram as sensações. Achei as imagens muito bonitas e elas envolvem a gente como se a gente estivesse participando de um ritual, né? Elas ecoam essas palavras ao mesmo tempo desconhecidas, né, da gente, mas é como se elas mexessem em algum lugar, né, muito antigo dentro da gente. Então, achei bonito isso, né? Porque começa ali
com aquela imagem do umbigo, né? E umbigo é né, é um símbolo tão forte, né, da vida, né, da transformação. Então, não sei, essas palavras me levaram assim para algum lugar muito distante, que eu não sei muito bem qual é. É engraçado, você falou que levou para um lugar distante, porque eu tive uma ideia muito grande de enraizamento, assim, desde o princípio, uma relação com a terra, essa coisa do pé, né? As imagens dos pés eu achei muito forte, os pés por diversos caminhos, né? E caminhos áridos, mas às vezes tem um momento ali que parece, enfim, eu senti uma coisa de enraizamento mesmo, de relação com a terra, assim, bem, bem forte. Na sala parece que tem 18 pessoas, mas estou vendo nossas carinhas. Será que tem mais alguém que quer comentar? Seria ótimo. Os estudantes, né? Tem bastante estudante aí. Será que o pessoal não quer pôr a carinha aí na tela e falar, participar? Ou falar mesmo Sem a câmera, né? câmera. Pode ser uma palavra, sabe, que tenha surgido assim, não precisa ser uma fala, porque às Boa vezes... tarde. Ah, pronto. Eu achei muito interessante também essa questão que eu falou, me remeteu também essa questão da conexão também, né? Que envolve a natureza, os pés descalços e a água. Eu achei essa ligação muito, muito forte. Boa tarde. Ah, tá. A impressão que eu tive no início do vídeo, ao mostrar a água, eu achei muito parecido com o Rio Cachoeira. E a impressão que eu tive foi que estava se fazendo uma denúncia assim, a respeito da poluição, da poluição da água. Depois, na imagem onde a menina aparece com os pés calçados, depois descalços, dá uma impressão de liberdade, de quem está fugindo, correndo, se escondendo, algo parecido. Muito forte, eu achei também. Mais uma voz, mais uma voz. Oi, vocês me ouvem? Ok. Eu queria fazer uma observação, talvez, do ponto de vista, primeiramente, né, macro, né, em relação ao próprio projeto, a nomenclatura, né, do nome AIRE, exatamente no momento em que a gente está passando por uma questão que é bastante complexa, que é uma patologia que efetivamente ataca exatamente essa dimensão que tem a ver com né, as pessoas que desenvolvem o seu estado mais crítico da Covid, elas clamam efetivamente por uma coisa que está disponível de um modo tão significativo na nossa sociedade, né? E aí pensar em que medida a sociedade tem que desenvolver uma tecnologia capaz de substituir aquilo que está disponível, de certo modo, porque não se pensa muito sobre a finitude desse recurso, né, dentro da nossa realidade. E aí, falando um pouco mais especificamente sobre o trabalho, Valéria, me traz exatamente, acho que a primeira observação que me vem à mente tem a ver com a coisa do umbigo, né? Umbigo a Alessandra já fez essa pontuação, mas para algumas sociedades, especialmente dentro, né, das sociedades algumas orientações, é engraçado porque isso é um pensamento da ordem da cultura popular, mas tem uma matriz negro-descendente, tem a coisa de quando você está em determinados lugares onde você se sente desconfortável, imagina que a energia daquele lugar não te seja muito aprazível, você tem que bloquear o umbigo, porque esse umbigo faz exatamente essa dimensão
da conexão de dentro com o que está fora, né? E aí eu acho que você faz exatamente isso, estabelecer essa conexão, né, a partir dessa referência. Enfim, foram as questões que me assaltaram. Ai, muito bacana, é muito interessante a gente ouvir também como cada um percebeu, né? Eu acho que o que tem de bacana na arte é justamente isso, né? De que forma a gente é atravessado por aquilo que a gente vê, ouve, e de que forma a gente sente isso, né? A gente pensou esse trabalho a partir da ideia da escuta, né? Então, assim, é um grupo de mulheres, né? São todas mulheres, e a gente pensou nessa forma de colocar um pouco essa forma de como a gente é mal interpretada, a gente não é muito escutada numa sociedade patriarcal. Então, existe uma série de questões femininas e questões que são dessa relação dos papéis que a mulher tem na vida, né? E como a gente fica, muitas vezes, se sente atado e mal compreendida. Então, a ideia é muito relacionada a isso, e a gente tentou buscar, cada uma dentro da do seu sentimento, né, aquilo que pudesse fazer um sentido daquilo que a gente gostaria de comunicar. E aí a gente inverteu todas as vozes do vídeo. Então, esse vídeo ele é um vídeo para não ser entendido, né? Na verdade, ele é muito mais para ser sentido e percebido com o que as imagens trazem, com aquilo que cada um vai sentir a partir daquilo que vê, com essa raiz, porque tudo isso forma o ser que somos, né? Essas conexões com tudo, não só nós, mulheres, mas todos os seres viventes da Terra têm uma raiz, uma conexão. Então, a nossa ideia foi muito baseada nessa forma de se comunicar e trazendo imagens que tivessem partes do nosso corpo para essa ideia, porque eu acho que isso foi uma das coisas que a gente conversou e achou que seria interessante a gente conectar essa voz com o corpo, né? Também que tivesse essa ideia. Mas acho que é isso. Tem um Valéria, texto, mais alguma coisa? Pode falar. Eu perdi um trechinho, porque eu fui escrever um negócio no chat das vozes. Você gravou as vozes invertidas, foi isso? Cada uma gravou as vozes e a gente inverteu as vozes na edição do vídeo. Ah, que fantástico! Eu achei que era um canto indígena, que era uma língua indígena. É muito bacana. E foi muito interessante, porque até o nome do vídeo, que é a Tuxi, é escuta ao contrário. Ah, que legal. Só que quando a gente começou a falar e pensar como que vai ser o nome do vídeo, tudo, e a gente o nome do trabalho, né? E aí foi interessante, porque acho que foi até a Ana que sugeriu a Tuxi. E aí foi muito interessante, porque parecia uma palavra indígena, sabe? Que soava com uma palavra que a gente desconhecia e que, de repente, tinha todo sentido dentro dessa ideia que a gente gostaria de passar do trabalho, né? Então, foi uma coisa que veio... E a gente também não sabia como ia ficar, inverter essas vozes no vídeo, sabe? Foi também uma construção aí que a gente foi fazendo, porque cada um filmou a sua parte no lugar que está, né? A gente foi compartilhando, foi fazendo essa edição, cada um no seu lugar e tentando ajustar, conversar, discutir coisas e trocar experiências a partir do que cada uma de nós sentia em relação às peças que eram colocadas por todas, né? Então, eu acho que a questão da cocriação entre artistas é uma coisa muito... Eu acho que é um aprendizado, sabe? Porque a gente tem que ter... É importante que a gente tenha uma abertura, uma alegria de compartilhar e de ouvir aquilo que volta,
do outro, né? Quando a gente faz um trabalho que é só nosso, a gente faz definições, muitas vezes é muito mais fácil você definir coisas sozinho, né? Mas eu acho que é um exercício e uma necessidade que a gente tem hoje de pensar no coletivo e não no individual. Então, eu acho que esses exercícios coletivos, essas cocriações, essa possibilidade de pensar a arte a partir desse lugar do coletivo, é um caminho para a gente olhar outras coisas para além da arte, né? Para você ampliar esse olhar em todos os lugares onde você conseguir fazer isso, né? Se a gente trocar sempre a palavra eu por nós, talvez a gente tenha uma outra forma de pensar, né, as coisas. E eu acho que essa proposta dessa residência, do AIRE, até do TDUA, né, no final, que é essa cocriação entre povos, entre pessoas, artistas indígenas, eu acho que é uma escola, sabe? Uma escola no bom sentido da escola, vamos colocar assim também, né? Que a gente pode trazer essa possibilidade de ampliar os olhares e de olhar para esse coletivo, né? Então, acho que é isso. Muito bom. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Sugerir alguma coisa? A gente é aberto. Então, assim, eu acho que é interessante pensar que a gente trabalha como um organismo vivo que pode ir se transformando o tempo inteiro. E a gente tem também, a gente está fazendo um caderno sobre os processos e todas essas coisas que são faladas, elas podem entrar nesse caderno como cocriação desse projeto. Então, qualquer coisa que vocês achem que é importante, que vocês sentem e têm vontade de falar, para nós também é aberto. Gente, posso falar uma coisa rapidinho, não, cortando, mas não cortando tanto, só para ser meio pragmática, que eu esqueci de baixar a lista do SIGA, onde as pessoas fizeram inscrição, os alunos. Então, quem for falando, eu já anotei que o Marconi, acho que mais 2 pessoas falaram, eu vou anotar manualmente, para poder emitir certificado, né? Porque além dos estudantes do Celso e da QEU, outras pessoas também se inscreveram, que é a primeira vez que eu mexo no SIGA Eventos e não sabia se a gente também não chegou à conclusão se fazia aberto, fechado, então eu sei que tem pessoas que também são de fora, então quando vocês falarem, as 2 outras pessoas que falaram além do Marconi, falassem seu nome, ou pode pôr aqui no chat que eu vou copiando isso, põe o nome inteiro, vocês vão colocando e eu vou copiando, pronto. Alessandra, sim. só uma perguntinha técnica. Tem aluno que não conseguiu fazer a inscrição, eles podem mandar o nome para você agora? Os alunos mesmo, você me manda depois. Quem tiver online, põe aqui, eu bato lá. Quem não tiver, a gente vê como fazer, se eu consigo inserir no SIGA. O material sumiu tudo de novo. Vamos fazer essa porra. Valéria, eu queria, se possível, que você contasse um pouco da sua trajetória como artista, né, até essa chegada aqui, como é que foi essa relação com essa residência? O microfone está ativado. Nós estamos em tempo. Eu sou artista já há alguns anos, minha formação não é artes visuais, mas eu tenho um trabalho artístico já há muitos anos, sempre foi uma coisa que eu fui fazendo paralelo à minha profissão, eu sou professora de educação física e fisioterapeuta, e aí eu fui fazendo assim, chegou uma hora que a arte me chamou de um jeito que eu larguei as outras coisas e acabei me envolvendo na arte, e é o que eu faço hoje, né? Meu campo de atuação é aqui, muito mais aqui no interior, em algumas cidades do interior de São Paulo também. Eu já participei de alguns salões, de alguns editais, já ganhei um prêmio aqui em Campinas, fiz uma exposição no MAC aqui de Campinas, mas assim, o meu interesse como artista é a conexão entre as pessoas, porque eu acho que a gente fazer arte só faz sentido se a gente puder compartilhar e a gente puder trazer
essa relação para o seu crescimento e para o crescimento do planeta, não só uma coisa sua, mas que a gente possa compartilhar, né? Então, assim, eu acabei caindo aqui na residência, porque eu vi um trabalho do Sebastião ano passado, eu estava fazendo uma disciplina na Unicamp, e aí eles foram apresentar um trabalho lá, e eu achei super interessante. Eu falei, nossa, olha, isso é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, porque eu trabalho com a natureza já, o meu tema é a natureza já há muitos anos, me interessa essa questão, me interessa olhar essa natureza a partir de outros pontos de vista, né, e não a partir do ponto de vista só nosso, do branco, né? Eu moro no centro da cidade, aqui em Campinas, então tem todo um afastamento desse lugar indígena pela parte geográfica, mas não pela minha sensação e percepção de conexão com esses povos. Então, eu tinha esse interesse de me aproximar no sentido de tentar ampliar a forma como eu percebo e trocar as informações, sensações e conhecimento, sabedoria. Eu acho que tem muitas coisas, né, para a gente compartilhar com pessoas, não só com os povos originários, mas também com outros artistas, né? Eu acho que essa questão também de artistas trabalharem juntos é uma coisa muito bacana. Eu acho que é sempre uma troca que vai fazendo a gente caminhar nesse lugar que que é o trabalho mesmo, o desenvolvimento do nosso próprio trabalho artístico, né? Mas acho que é isso, senão eu vou me alongar aqui, a gente tem bastante coisa também para falar aí. Talvez uma coisa interessante para comentar, quando a gente idealizou o projeto, a gente foi um pouquinho mais careta, um pouquinho mais formal, e pensou que de alguma forma ia convidar, sei lá, 6, 7, 8 indígenas e artistas e tal, e meio que trabalhar em cocriação em duplas. E aí a gente fez nosso primeiro encontro, não sei, de 15 pessoas, e a primeira proposta foi, vamos todo mundo junto fazer uma música. Pô, falei, tá bom, uma peça que não vai ser de dupla, vai ser de todo mundo junto, que bacana. E aí, vamos fazer os grupinhos para as expressões por afinidade e tal. Mas todas as 9 expressões têm no mínimo 5, 6, 7 pessoas. Ninguém ficou sozinho nessa pandemia, não. Todo mundo aglutinou. Bom, gente, boa tarde, meu nome é Ana, eu também participei aí dessa cocriação dessa obra aí, a Tuxi, e aí, completando o que o Sebastião está falando, né, eu acho que foi a parte mais rica desse projeto, foram esses encontros, né, a partir dos encontros a gente também se encontra com nós mesmos, né, como ser humano, e vamos aprendendo com culturas diferentes, mesmo que tinham bastante brasileiras no nosso grupo, mas cada uma de um lugar diferente, né? Eu aqui no sul da Bahia, a Valéria em Campinas, tinha gente no Paraná, na Amazônia. Então, as 5 regiões do Brasil a gente estava no nosso grupo. Além de Chile e Argentina. Então, foi muito legal. Equador e Bolívia tinha... Não, mas a pessoa não estava na Bolívia, estava no Chile, né? Tinha uma boliviana no grupo, mas ela estava residindo no Chile. Mas, assim, tem né, outras nacionalidades aí, né? Estou falando só desse grupinho específico. E é interessante esse processo criativo surgindo a partir de uma sintonia, né? A gente teve uma ideia inicial, a ideia surgiu de mostrar essa falta de compreensão ou esse abafamento, né, das vozes femininas, e a gente, a partir de alguns encontros e, né, dessa nossa residência eletrônica, a gente conseguiu, né,
chegar numa sintonia em que cada uma gravou um vídeo e cada uma fez um pouco, uma parte da obra, e quando a gente juntou, né, a gente cada um deu uns retoques finais e foi isso aí que vocês viram. Mas eu acho que assim, até mais importante do que o resultado foi esse processo, foi essa troca de ideias, esse lado humano, né, que a arte proporcionou para a gente. E é isso, valeu, obrigada. Eu queria também comentar que achei interessante, não? Justamente tu, Alessandra, perguntou, eu não sei se ouvi bem, vocês fizeram o que com o áudio, não? E acho que pelo fato de a gente fazer essa brincadeira de fazer uma residência eletrônica com indígenas e não indígenas juntos, acho que a tendência é que a pessoa diga, então estão falando na língua indígena, não? E aí, se a mulher é discriminada e sua voz é apagada e sua voz é também a voz indígena, é isso mesmo, não? Então, de alguma forma, a gente trabalhou com essa dupla, essa dupla no pior sentido, falta de audição da sociedade para com as mulheres e para com os indígenas. Uhum. E Valéria tem uma feição indígena também, né? Eu não sei se você tem, né? Assim, então, eu estava até falando com o Sebastião, porque eu tenho uma bisavó indígena, que eu não sei muito, eu não tenho muita informação, né? E eu acho que eu tenho essa conexão também porque tenho isso, né? Eu acho é uma bisavó que eu acho que o que a gente sabe é que é do povo Bororó, do Mato Grosso. Então, assim, a informação que eu tenho, não tenho mais informações. Ela foi casada com um português e aí veio toda a família. Legal, legal. Bom, assim como a gente tem nesta provocação no nível da audição, das falas no contrário, também eu adoro conversar pelas caras. Então, vou fazer um apelo também para a galera que está aí, não sei, tem 20 ou 15 pessoas que estão participando sem cara, e eu fico muito curioso. Por lo menos bota a cara no contrário, bota a cara no reverso, faz um espelho, alguma coisa aí para dialogar com a gente. E se vocês sentirem, a gente poderia também mostrar uma cocriação aqui, da qual Cadu fez parte, e a gente continua engrossando o papo. Que tal? Massa, tu pode fazer igual fez antes com a Valéria, mostrar e depois eu dou as considerações. Muito bem. Me digam se está se vendo bem, que eu não tenho esse controle. Sim. Agora pode falar no contrário, se alguém quiser falar só no contrário. Então, gente, já há alguns anos eu trabalho com esse estilo, que é colagens feitas digitalmente, e sempre usando o futurismo indígena, que é um conceito que se refere à arte, música, quadrinhos, jogos, voltados a perspectivas indígenas, tanto de passado, futuro e de presente, né? Então, é esse jogo, né, de pegar nossos corpos, né? Normalmente as colagens são feitas, os protagonistas das colagens são feitas por pessoas que eu fotografo, né? E ali no enredo insiro os elementos pertencentes às suas cosmovisões, à sua cultura. E essa aqui especificamente, a gente no grupo de cocriação tentou pegar questões que envolviam nossa família. Essa obra é composta pela mãe do Tadeu e pela Karina e sua irmã, e a gente tentou pegar esse conceito do não reconhecimento, né, desses problemas criados pelos processos coloniais, como eu e o Tadeu mesmo, a gente teve essa troca porque a gente a gente teve um papel diferente do que normalmente é, né? Nós falamos para nossas mães que nós éramos indígenas e não o natural, né, que é a mãe contar, né, sobre o povo, né? Ele falou:
se eu não sou indígena, eu sou indígena, então a senhora também é. E eu falei a mesma coisa para minha mãe, né? Se eu sou indígena e sua mãe é, não tem como você não ser. Você está nesse limbo. Então, a gente pega essa questão, né, do reconhecimento da mãe do Tadeu e essa questão da Karina, do povo dessana, essa questão da prima dela, de não ter um reconhecimento pela questão do fenótipo, né? Por ter uns traços mais embranquecidos, mas a gente também entender que a nossa questão com os povos é uma questão coletiva, né? É uma questão de um reconhecimento que não é através do fenótipo, né? Apesar do fenótipo indicar várias coisas, mas é um reconhecimento, né, coletivo, de grupo, de nação, de clã, de família, de rama. Aí essa é a primeira colagem da série e a gente pega essas questões em volta do reconhecimento, né, dessas identidades, nessa questão de fortalecer essas identidades e juntar esses corpos que estavam tão distantes geograficamente no mesmo espaço, né? Aqui a gente tem uma casa, né, indígena e lá no fundo algo tipo como se fosse um projetor, como se fosse mesmo um portal, né? Que unem esses corpos, nessas histórias, essas cosmovisões nesse espaço, né? E é isso, sobre essa obra. Aí foi muito massa a relação da gente pegar todas essas questões sobre nossas famílias e sobre a gente e misturar, né? Fazer esse mix e misturar essas cosmovisões, fazer um encontro multiétnico mesmo, né? E expor isso visualmente, né? Ou esses corpos, né, que são sempre associados ao passado, à extinção, ou esses corpos agora no futuro, né, ocupando a contemporaneidade com novos sistemas, novas demandas, mas, né, a fome insaciável de manter suas origens, manter suas raízes vivas, ativas. Dos outros participantes também tiveram a Shiraigo, que a gente usou a foto da filha dela, pensando também nesse sentido de resistência, né, da cultura, né, entendendo a criança quanto uma semente, né, uma semente que vai germinar e prosperar os frutos, né, dessas nossas ancestralidades. E minha mãe também, eu utilizei, minha mãe e eu, pronto. Essa criança é a filha da Shiraigo, que é do povo Mocovi. Essa é minha mãe, Maria, como tantas Marias aí que tiveram seu direito à memória, né, apagado, né, enquanto um plano mesmo, né, do Estado brasileiro de apagar essas memórias e nos privar, né, desse direito à terra. Mas aqui nesse universo ela está aqui na sua terra com vários outros parentes, inclusive a filha da Shiraigo. Esse pessoal aqui, se eu não me engano, é Caiapó. Foi de um trabalho que o Sebastião executou numa aldeia. E esse aqui, Sebastião não, Tadeu. E esse aqui embaixo é o Tadeu. Se quiser, pode mostrar a outra também, Sebas. Esta? Essa. E essa aqui é a Karine novamente, o Tadeu e eu, porque eu não tinha botado eu, tinha botado só minha mãe, mas fizeram questão que eu aparecesse, então eu apareço aí nessa também. O nome dessa obra é Mãe das Águas, né? Pensando nessa questão, né? Que a gente pensa em ancestralidade, mas a gente tem várias formas de ancestralidade, né? O ancestral pode ser uma serra, um rio. Então, essa questão da ligação ancestral com a natureza mesmo ali, com as águas, com os rios, né? E todos esses processos de destruição e contaminação. E todas as colagens, se vocês perceberem, tem uma figura de uma fogueira, porque quando a gente fazia os nossos encontros, né, virtuais, a gente dizia que estávamos nos reunindo em uma fogueira.
Então, aqui nesse universo criado, estamos todos também em volta de uma fogueira, compartilhando esses saberes, essas cosmovisões. Beleza. Se alguém tiver alguma pergunta... Somos, não sei, aqui meu computador diz que somos 21 pessoas. Que tal ouvir alguém do além ou alguém que quer ligar a câmera? Era interessante as pessoas participarem para não ficar as únicas, nós únicas, né, gente? Quem está aí no chat puder falar, ligar a câmera, se não puder ligar a câmera, falar, comentar, para que a gente tenha uma participação de qualidade. É importante a ideia desse encontro aqui é poder a gente, de uma certa forma, contribuir, né, com o processo, né, da residência, né? É um desdobramento, digamos assim, né? Então, não é aqui uma aula expositiva, né? Acho que os artistas, seria bem interessante para os artistas, Sebastião, Ana, ouvirem, né? As opiniões, né? Vou deixar uma imagem de fundo enquanto escutamos. Eu gostei muito e achei uma proposta bem diferente também, né? Porque às vezes, muitas vezes a gente vê povos indígenas ou então povos africanos sendo relacionados a apenas um tipo de arte, apenas uma forma de fazer arte. E é muito legal quando rola esse movimento futurístico, de colagem, ou então de outros métodos mesmo de expor pensamentos, conceitos, a arte em si, porque deixa um universo mais diverso, enriquece, né? E não se prende apenas a algumas formas de expor essas falas, esses corpos, essas identidades. Então, eu achei muito criativa a proposta, muito linda. Era só isso mesmo que eu queria falar. Obrigado, eu fico muito feliz pelas palavras e eu acho que é realmente sobre isso, né? O audiovisual é realmente muito incrível, assim, tanto na minha vida como na vida de vários outros indígenas que estão aí podendo contar, e eu acho que o mais importante é registrar, né? Já que somos povos que passaram muito tempo tendo nossa história registrada por outras pessoas. Então, o audiovisual como ferramenta de fazer a manutenção, né, dessa cultura, dela não se perder, né? Nas colagens, às vezes, eu faço referências a grafismos, a referências a questões da nossa língua, que é algo que está aí, né? Só temos, povo chucuru mesmo, só tem 700 palavras, né, da nossa língua materna. Ninguém fala mais a língua materna, né? Só os mais velhos, e existem essas 700 palavras. Então, é sempre um trabalho de utilização de arte para a manutenção dessas narrativas e dessas coisas, né, que passaram por processos tão violentos para terem sua existência negada. E aí, boa tarde, vocês me escutam bem? Sim. Então, gostaria de elogiar. Acabei entrando um pouquinho tarde, mas eu estou pegando algumas referências nos comentários. Adorei, achei muito bonito essa questão do audiovisual, realmente. Eu estou fazendo componente, experiências do sensível, a gente está comentando bastante sobre os elementos naturais, a parte artística, cultural, e a gente encontra muito pouco referências dos povos originais, né? A gente sempre encontra referências dos povos gregos, das civilizações que colonizaram, né, os países. E é muito interessante a gente ver essa evolução da arte. Eu não tinha conhecimento dessa e apenas elogiar, muito bonito, muito interessante e forte também as referências. Eu acho que é sobre isso, né?
eu faço até uma brincadeira às vezes, que eu digo que foram os povos indígenas que inventaram o audiovisual, que é o áudio, a oralidade, né? E o visual, nossos grafismos, né? Que é a nossa forma de escrita, né? E aí chega o branco, né? No ápice da sua ignorância, falando que somos povos ágrafos, né? Que não escrevemos só porque não somos povos que escrevem de uma forma alfabetizada, né? Originalmente, né? Hoje. E eu acho isso muito interessante, né? O fortalecimento mesmo dessa identidade visual e oral. E o audiovisual é basicamente isso, né? Além de uma escrita no papel. Interessante isso, Cadu, porque, enfim, eu, inclusive terminei de ler muito recentemente A Queda do Céu do Schopenhauer, e em dado momento ele fala especificamente, né, sobre o que para as sociedades, né, contemporâneas, essa necessidade efetiva do registro, né, que ele chama, né, em peles de papel do que seriam os conhecimentos, para eles é exatamente o contrário, né? Na verdade, isso mostra a parte frágil dos nossos pensamentos, né, dos nossos saberes, que precisam necessariamente de uma materialização para serem efetivados, enquanto, né, para referência Yanomami, o fato de não haver esse registro sistêmico é que torna a coisa, o saber mais orgânico, né, da ordem dos indivíduos, vinculados efetivamente aos indivíduos, né? Parabéns pela proposta, e uma observação que eu queria fazer interessante, porque no modo, né, como se constitui visualmente, você tem ali a coexistência de várias espacialidades e temporalidades, né? Assim, isso é muito interessante, porque a gente, né, na sociedade, e aí digo isso porque a gente tem discutido isso no nosso componente, que é de estéticas ocidentais, então em que medida a gente foi sendo, né, direcionado para um modo de observação tanto do mundo, né, do que seriam essas referências. Então, parabéns. Tu falou isso e me lembrou uma coisa que, né, nas escolas da aldeia do povo Chucuru se ensina matemática, física, história com uma folha de bananeira. Então, né, são diversas formas, né, de transmissão de conhecimento, né? E eu acho que, para mim, a forma mais correta é aquela forma que a gente vai estar mais próximo da Terra e dominando, né? Porque a Terra é uma tecnologia, né? Uma produtora de ciência. Eu acho que o problema, né, da supremacia branca e desses processos de colonização, né, o capitalismo mesmo, é uma questão muito individualista. Eu gostei muito quando a Parenta estava falando sobre essa forma de trabalho coletivo, porque é a saída para a gente, né? Essa forma individualista é o que gera todo o processo de destruição do mundo, porque o homem, ele separa ele como algo e a natureza como outra, por não conseguir controlar essa ciência. E aí ele se isola, né, em quadrados de concreto e de aço, por não conseguir controlar quando ele não deveria controlar. Ele deveria só trabalhar ao lado ali da sua mãe, né, da terra, do que vai dar sobrevivência a todo ser que sobrevive em cima dela. Cadu, nossa, eu estava olhando aqui seu Instagram, vendo seus trabalhos anteriores, fantástico, nossa, seu trabalho tem uma unidade, uma coerência, assim, incrível mesmo, sabe? Você desenvolveu uma linguagem, tem uma poética, assim, que dá para perceber uma personalidade, assim, sabe? Uma coerência entre tudo. Então, acho que você conseguiu criar, não é a palavra estilo, não é a melhor, né? Muito, talvez, quando a gente usa em arte, assim, mas acho que você conseguiu criar uma poética mesmo, poética Cadu, né? Muito forte mesmo, né? Tem vários elementos que se repetem, né, nas imagens, e
parecem, assim, colagens, pinturas digitais, sabe? Então, muito, muito legal. Eu queria entender como é que o Insta dele é Cadu Chucuru mesmo, né? Eu queria entender como é que se dá, como é que tem sido para você a sua vivência no sistema das artes, assim, né? E trabalhando com a colagem. Então, essas colagens são impressas ou elas ficam no ambiente digital? Como é que você tem conseguido circulá-las? Você, né? Como é que tem sido assim sua relação com o sistema das artes como um todo? Vendo assim que realmente a gente vê que esse último ano, especialmente, as poéticas indígenas estão cada vez mais em destaque, né? A gente vê os grandes nomes aí, Jair Derisbel, Denilson Baniwa, né? A exposição que teve na Pinacoteca, né? As curadoras, Naime Terena, a Sandra Benites agora no MASP. Então, parece que é realmente um momento ápice. Eu queria entender você, assim, né? Como um artista jovem, como é que também a relação com essa linguagem digital, como é que é, assim? Eu vejo que a gente está num momento mesmo único, assim, né? Eu não consigo nem descrever direito, porque a gente só vai conseguir descrever no futuro, olhando para trás, né? Mas a gente está num momento, eu acho que bem especial dessas vozes mesmo, dessa utilização do audiovisual. Falando mais aqui sobre mim, né? Eu comecei o comércio ambulante mesmo, na rua, vendi online também. Aí começou a pandemia, estou no processo de vender mais virtualmente, mas também como uma forma de me sustentar, né, da arte. Eu estou mais nos processos de projetos, assim como o ARE, assim como editais, né? Criou alguns editais e sempre retratando a minha realidade, né? Eu sou um homem de 25 anos que mora em um contexto de periferia, né, do Nordeste, favela do Jordão. Tem todo o contexto, né, da questão dos indígenas aqui, né, na periferia, o apagamento, a questão de estar sempre atrás de políticas públicas para a gente aqui, né, questão de agora, né, nos corre de coronavírus, vacinação, a gente não tem vacinação prioritária, então sempre vários processos, né, e a arte e a luta sempre acompanhando um ritmo só, né? Aí tem também a questão do território da minha família, que é uma área onde foram destruídos todos os aldeamentos, e a gente tem esse sonho, né, esse processo, né, de comprar uma terra, retomar uma terra, fazer alguma coisa, mas nos aldear de novo, né, nessas terras que tiveram todas as suas aldeias destruídas, né? E sempre também usa a arte para retratar, né, a zona da Mata Sul de Pernambuco, que é a região da minha família, uma região de muitos processos migratórios, né? Chucuru, Cariri, Tarairu, os remanescentes caetés, enfim, uma confusão colonial, né? Mas que a gente está aí para tentar se organizar, ter o direito à memória dessa região, né? Desse espaço, né? Não deixar a cultura morrer, né? Porque quando a gente olha mesmo, né? Rolou aí a ditadura militar mesmo, né? Então nossos pais e nossas mães, querendo ou não, são todos frutos desse pós-ditadura, né? Uma questão até de educação, de repressão, polícia militar. E enquanto nossos saberes, por causa desse ruído aí na história, né, gravíssimo, os nossos saberes estão mais concentrados aos nossos avós, né, que também tem vários processos de medo e de vergonha, né? Mas, assim, se não for a gente para pegar isso agora dos mais velhos, tá ligado? Vai morrer, vai acabar. Porque já foi muito prejudicado pelos nossos pais, por eles serem filhos da ditadura mesmo militar. Então, é a hora da gente registrar, porque a gente tem que registrar o mais rápido possível, porque, né, pandemia, os velhos estão morrendo, né? Cada ancião que morre é um pedaço gigante da nossa história, são palavras da nossa língua. Então, essa luta aí contra o tempo para conseguir preservar o pouco e dar continuidade, né? Porque às vezes eu acho que se tem uma impressão, né, de povos indígenas sempre olhar para o passado, mas eu acho que a gente pegar o que sobrou e dar essa continuidade ao futuro, né?
se readaptar, se reorganizar, né, se transformar e ter esse sentido de continuação mesmo, né, do jeito que a gente é, com as sequelas coloniais que a gente é, com, né, acho que aqui, né, ter essa noção que somos todos corpos colonizados, né, quem não for um corpo colonizado é um corpo, né, de colonizador, de descendente de colonizador, então somos todos colonizados, né, temos mentes colonizadas, também é um processo até interno de nós mesmos, né, de se desconstruir, de quebrar todas essas feridas, né, coloniais mesmo, né. Eu posso citar tantos exemplos sobre isso, assim, mas não sei se meu tempo está curto, como está, se eu falo mais. Fantástica a sua fala, viu? Muito interessante, porque dá para perceber como você articula o seu pensamento, a sua concepção de mundo com a sua obra mesmo. Ela representa exatamente o que você falou, né? E assim, vou te falar, você tem um trabalho muito maduro, tá no nível de todos esses grandes artistas que eu falei, indígenas, que estão aí bem proeminentes no mercado, assim. Então, você vai estourar aí muito em breve. Chega a já minha não estourou, hora, né? Eu não sei se eu tô por fora, talvez um pouco, porque às vezes eu me sinto meio assim, às vezes eu não consigo acompanhar tantos movimentos, mas tenho observado muito, então realmente seu trabalho é muito, muito maduro mesmo, parabéns, muito bom. Espero aí, né, cada vez aumentar mais, ter mais visibilidade, né, conseguir também me manter plenamente, né, porque a gente tem que ter uma questão de percepção de artista também, ser sempre pobre, né, também quebrar isso, né, também ter condições de se manter bem do seu corre, porque a gente não quer também só sobreviver, né, quer viver, né, aproveitar umas coisas boas. Então, acho que também é sobre isso e não se vender, né, ocupar esses espaços, mas também não deixar esses espaços nos ocupar. Eu acho que isso também é primordial a se pensar. Y eso. Genial, genial. Mariela está aquí en la sala también. Acho que ella está un poco más tímida porque pregunta si le van a entender si hablan español. Yo le digo que sí, que el video de las mujeres se entendió todo perfectamente. Bien, bien. Bueno, gracias. La verdad que toda la producción, todo el trabajo fue maravilloso. A ver, es complejo hacer interculturalidad, ¿sí? Ya de por sí es todo un aprendizaje, es un paradigma y también parece que hoy en día se va convirtiendo como en una ciencia, porque la interculturalidad, la palabra se utiliza mucho, pero en realidad hay mucho más por seguir forjando ahí, ¿no? Se hace interculturalidad desde los conceptos, desde los sentidos, desde el lenguaje, desde los códigos, que los códigos también, y lo vimos muy claramente acá en estas presentaciones, también pueden ser estéticos. Y lo más maravilloso de Aire fue como poder encontrarnos en esos códigos. Yo soy docente. Soy referente de una comunidad indígena donde ejercemos una espiritualidad especial y creemos que nuestra espiritualidad es diferente a la de todos los pueblos. Y bueno, en base a eso, Perdón, ahí está. Bueno, mi propuesta para el grupo, para el equipo, fue compartir una ceremonia con la idea de que la espiritualidad tiene que llegar a los niños. La espiritualidad es algo que el sistema educativo nos quita, nos va sacando, nos va alienando. Parece que se cortó de nuevo, Mariela. Estamos en la ceremonia de los chicos. Muy poca señal, parece. Bien, bueno, les decía que el sistema educativo nos va quitando esa espiritualidad, nos va diseccionando la cabeza de tal manera que
el conocimiento se va transformando en diferentes ciencias. Por eso uno de los secretos que creemos que es necesario, que es indispensable para hacer real la interculturalidad, es compartir la espiritualidad de los pueblos indígenas para los niños. Y fue todo un desafío plantearnos hacer una ceremonia para niños entre diferentes pueblos. Nos llevó a plantearnos muchas cosas fundantes de la cosmovisión de los distintos pueblos. Fue maravilloso, fue hermoso encontrarnos ahí. En esa construcción nos vamos dando cuenta que la espiritualidad en realidad debe ser universal. Debemos entre todos construir códigos comunes, códigos que nos encuentren y que nos lleven a repensarnos constantemente. La espiritualidad debe ser para todos los pueblos y lo estamos haciendo. Creo que realmente este proyecto AIRE se transformó en eso, se transformó en expresiones y en trabajos atravesados por la espiritualidad, de punta a punta. Fue maravilloso, maravilloso compartir con hermanos como algunos hermanos que ya conocía, ¿no? Como Shiraigó, Lanche, o como, no sé, como Sebastián. La verdad que conocía pocos. Y encontrarnos ahí con hermanos como Kadú, maravilloso lo que hace Kadú, el trabajo de Ana, de Sheila, maravilloso lo que se pudo aunar, lo que pudimos forjar entre todos, poniendo nuestros corazones, porque AIRE tiene eso, los corazones de muchos pueblos. Así que, bueno, gracias y una de las cosas que creo que a todos nos quedó fue como que esto es una semilla y que puede seguir dando frutos, muchos frutos. Gracias por esta charla con personas que son del arte, la verdad es muy interesante, porque la verdad es que hay mucho por hacer ahí. El arte son sentimientos, compartir sentimientos es lo más maravilloso que podemos hacer. Gracias. Gracias, hermana Mariela. Bom, espero que tenhas entendido bem. Aí tem mais uma provocação para conversar: espiritualidade, arte, cosmovisão indígena, arte, novo mundo que se vem aí. E eu não estava preparado, não sabia se Mariela ia chegar hoje, então não tenho aqui a peça dela fácil no computador, mas é uma forma de instigar e dizer que a gente vai continuar a fazer eventos e em cada evento mostrar obras diferentes, não? Então, o projeto como um todo hoje está com 9 cocriações. Mariela falou de um ritual que tem uma versão para crianças em português e uma versão para chicos. E estamos, inclusive, sonhando fazer umas versões aí para adultos e chamar outros artistas. E em algum momento a gente vai dar continuidade em alguma outra tela e mostrar esse material de Mariela. Então, um convite seria também que vocês acompanhem nosso site, que já deve ter alguma coisa sobre isto que Mariela comentou. Mas eu abro aqui a palavra para ver se alguém mais quer compartilhar sentimentos. Ai, desculpa a presença assídua minha, tá? Mas é porque realmente eu fui olhar aqui o Instagram da Valéria e também, que trabalho lindíssimo, maravilhoso, um trabalho muito forte, que vai numa outra direção do Kadú, né? O trabalho da Valéria, a poética da Valéria, é uma poética que não tem a figura humana, né? Ela é marcada pelas folhas, pelas pedras, pelas conchas, né? Por esses elementos naturais, né? Que levam a gente para esse sentido, né? De um mundo realmente para antes de nós, assim, sabe? Sim, estávamos aqui antes de vocês, né? Lembrem-se disso. Então, assim, é de uma delicadeza e de uma sutileza, né? Quando ela transpõe isso para o desenho dela, é de um desenho, é de um traço tão delicado, tão sutil, tão respeitoso, né? Para com esses seres, né? Dentro dessa ideia que eu acho que é tão importante que a gente aprende com os povos originários, né? Para uma ideia de um agenciamento que todos os seres têm, né?
sejam os animais, sejam as pedras, sejam, né, as árvores, né? Então, me lembra muito isso, assim, né? Um mundo muito primordial, né? Para muito além do nosso entendimento racional, né? Muito maravilhoso. Acho que ela caiu, né? Estou aqui, gratidão, Alessandra. Muito Não, lindo. Valéria, desculpa, eu confundi. Valéria eu não olhei ainda não, mas eu olhei. Ah, tá, Valéria era o seu. Ai, gente, eu confundi. Valéria, é o seu Instagram mesmo que eu estava olhando. Quem estava falando era a Mariela, né? Sim. A Mariela está aqui Tá. ainda. Desculpa. Ai, daqui a pouco eu comento, Mariela, só para eu não deixar ninguém de fora. Mas, Valéria, realmente incrível mesmo, muito lindo, muito, muito maravilhoso. E eu comentei, né, porque eu sou muito fã dessa artista Amélia Toledo, que é uma artista que faleceu recentemente, que eu acompanhei bastante em São Paulo, eu escrevi sobre ela, a gente ficou de uma certa forma amiga, e ela trabalhava com as pedras, né? Ela fazia uns ambientes gigantes, as pessoas, eu lembro que ela fez uma exposição no SESI que ninguém saía, as pessoas entravam e ficavam horas lá dentro, né? Que ela criava uns ambientes, assim, uma coisa maravilhosa. Ai, desculpa atravessar, que eu fui no da Valéria agora, gente, mas vou lá olhar também. Passo. Tranquila, Ale. Beleza. No sei, o trabalho de Mariela é diferente. Eu vou me tomar aqui a liberdade de comentar em português, que eu conheço ela, tenho a sorte há alguns anos. Levei um indígena brasileiro para conviver na comunidade dela, em Córdoba, Argentina, com os Comechingón Sanavirón Tulián, o povo dela. E depois ela veio para o Brasil, esteve aqui com os Tupinambá, levamos para Pancararu, e a gente tem feito uma parceria para traduzir alguns livros dela para o português. Então, o lado artístico dela mais forte que eu conheço, além da arte de viver, a arte espiritual, é como escritora. Tem uns livros como duas linhas, uma historiadora e outra mais poética para infantil, a La Pequeña Francisca. Então, tem um trabalho artístico de escritora. Não sei, no Instagram talvez tu encontre esto de dar aula para as crianças. Ah, que legal, que legal. Achei também engraçado a tua visão sobre Valéria, porque quando ela começou a falar, ela disse que se interessava muito pelas relações humanas. E eu fiquei pensando, mas se eu vi 4, 5 trabalhos e não tem a figura humana... Mas é interessante, acho que nós com as pessoas, mas no trabalho é verdade isso, Sebastião. Mas é engraçado isso, porque eu tenho essa necessidade de me comunicar com as pessoas, mas o meu trabalho artístico mesmo é uma natureza muito profunda, eu acho. Realmente, a Alessandra fez uma leitura, eu tenho essa... parece que, como eu estou no centro da cidade aqui, eu busco, meu trabalho é um trabalho de ateliê e de caminhadas nos lugares aonde eu vou, né? E aí eu acho que eu tenho que me aprofundar, sabe? Para ver se eu encontro esse lugar que é onde eu não estou fisicamente, né? Mas eu achei bem interessante o que você falou. E queria só falar uma coisa da Mariela, gente, que é assim, que toda vez que a Mariela fala alguma coisa, parece que a gente é transportado para um outro lugar, porque é sempre maravilhoso. Desde o primeiro dia primeiro encontro que eu fui, eu fiquei impressionada, assim, sabe? Porque é uma coisa muito linda, porque ela é muito singela e, ao mesmo tempo, ela fala coisas fortes, importantes, ela traz essa espiritualidade com uma naturalidade que a gente perdeu em algum lugar, sabe, do caminho. Eu tenho uma busca espiritual muito profunda, uma coisa que me interessa há muitos anos, né? Mais de 20 anos que eu tenho interesse nessa espiritualidade, que não é nenhuma religião, não tem nada a ver
com a religião, e eu acho que a Mariela é muito lindo, os contos que ela escreve são lindos, a cerimônia que ela fez, eu escutei 1000 vezes, porque eu fiz algumas traduções, e assim, cada vez que eu escutava a Mariela falando essa cerimônia, eu tinha uma sensação muito profunda de alguém muito conectado, sabe? Foi assim, eu tenho muita gratidão, acho que isso eu queria falar também. Bom, pegando o gancho da gratidão, muita gratidão também do meu lado. Acho que foi um tempo aqui, falando dos tempos e dos espaços fora dos espaços, esta brincadeira da colagem, não? E agora da internet, não? Tá junto com todos vocês, cada um no seu espaço, mas juntos aqui no tempo, está sendo muito gratificante. Queria agradecer a todo mundo, já começando a me despedir de leve. Queria agradecer também, eu acho que foi uma conversa muito boa. Sempre gosto quando as conversas, né, saindo da mesmice, a gente pode pensar, né, coisas além, né, coisas mais aprofundadas. E eu fico muito grato por ter compartilhado aqui esse espaço com vocês. Queria agradecer também, é sempre algo de muita beleza quando a gente acessa, né, o que está sendo produzido junto com o que está sendo pensado, em novas perspectivas aí de mundo, de vida, de espiritualidade, de natureza. Acho que foi muito bacana. No nosso componente a gente tem discutido muito sobre epistemicídio, né, e eu sempre gosto de falar que tem um outro lado da moeda que a gente também precisa fortalecer, que é o lado da resistência, da recriação, da reinvenção, né, que tem acontecido. Então, eu queria agradecer também muito por essa oportunidade, foi um respiro aí no meio do nosso componente, e é isso. Obrigada aos alunos, às alunas que vieram também, aos estudantes, e estou à espera dos próximos eventos, inclusive fiquei curiosíssimo para poder assistir ao ritual da Mariela. Colocou o doce na boca da criança. Aproveitando também, o feedback assim, ao vivo aqui juntos é fantástico, mas se vocês puderem incentivar para os alunos da universidade também dar uma olhada no site e quem puder escrever alguma coisa, é fantástico. Cada vez que a gente tem um feedback, seja de 5 palavras ou um parágrafo, é muito importante para nós. Esse feedback, o melhor lugar é ir no site mesmo, direto, e colocar lá, tem um espaço, né? Na verdade, cada obra tem um comentário. Uma coisa que não está se usando, mas é lindo porque fica registrado aí, não? Bien, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias Valeria, Sebastián, muchas gracias. La verdad que fue una construcción hermosa, pero es un principio porque realmente es necesario para las nuevas generaciones que nosotros, que somos los que en este momento estamos en acción, hagamos cosas para sembrar en las nuevas generaciones un lenguaje compartido y una espiritualidad que sea un lenguaje para todos, que sea una forma de lenguaje la espiritualidad. Y la educación tiene ese potencial. El arte también tiene ese potencial. Así que bueno, bienvenidos a la tarea. Gracias. Eu acho que é mais uma vez assim a TDUA cumprindo essa função que sempre me vem. Eu ouço a voz do Sebastião, eu ouço assim, cocriar, né? Mas obsessivamente, né? Eu encontro o Sebastião, oi Sebastião, tudo bem? Cocriar.
E aí essa cocriação, ela se expande, né? A gente vendo esse depoimento da Mariela e contando esse histórico da Mariela, como que a gente expande para além do campo das visuais, das tecnologias, e cai na palavra, né? No ritual, na educação. Então, essas divisões que os ocidentais, né? Que a sociedade ocidental impôs, né, para o campo das artes, e que para os povos mais primordialmente originários, né, não existia, né? É tudo junto, a arte e vida é uma coisa só, né? Não tem essa separação. Então, a gente resgata isso, né? A gente vê isso sendo resgatado por muitos artistas contemporâneos, e pelas ações assim da Tideuá, elas vão muito nesse sentido, né? De mostrar. Então, eu fico toda hora aprendendo, assim, quando eu vou nesses espaços com o Sebastião. Quando o Sebastião recentemente foi lá no campus falar, né? A gente foi falar de um outro projeto e ouvir assim esse frescor com que o Sebastião trata, né, e a generosidade de podermos estar todos juntos, né, permitir que a gente possibilitar esse encontro, né. Então eu fico muito feliz de ter vindo para cá, para essa região, e ter conhecido o Sebastião, assim, e agradeço imensamente aí a presença de todos os artistas maravilhosos. A região é o planeta Terra, a nossa casa, essa região. Intergaláctico. Cocriações intergalácticas. Alguma voz do além? É que eu codifiquei aqui o Zoom para só aparecer na tela quem ligar a câmera, mas podemos ouvir as vozes do além neste momento que a gente fala de espiritualidade, de repente. Mais alguma pipoca? Alguém quer conversar alguma coisinha? Boa tarde a todos. Queria já agradecer à professora por disponibilizar o link para a gente participar do evento, muito importante, e pontuar uma fala de Cadu, quando ele fala assim, da questão de que a gente olhar para o passado, mas voltar assim para o futuro. Se a gente observar o índio, o indígena, ele só é lembrado no dia do índio, né? E quem tem filho, pelo menos eu tenho um filho pequeno na escola, a gente sempre recebe a atividade do índio, o índiozinho lá com arco e flecha. Mas o índio, o indígena, ele não ficou estático, ele acompanhou as mudanças, e através de acompanhar essas mudanças, está havendo esse resgate, né? Essa resistência para combater esse apagamento da sua cultura, não só da indígena, mas também da africana. Porque eu falo enquanto mulher negra, grandes mudanças só acontecem no coletivo, nada individualmente, é como o Cadu falou. Os movimentos sociais, a importância que os movimentos sociais tiveram, e as mudanças aconteceram por conta do coletivo. O movimento feminista, se hoje nós, mulheres, temos direitos, assim, quanto mais jovem, né? Eu tenho 42 anos, não sou tão jovem assim, mas os direitos que eu tenho hoje, minha mãe não teve, minha avó não teve. E a importância do coletivo, né? Porque grandes mudanças só acontecem na coletividade. Pude acompanhar o Instagram aqui de Valéria e de Cadu, e as artes são muito bonitas. Já só mesmo agradecer participar do evento. Obrigada a todos vocês pela organização do evento, e a professora Kel por disponibilizar, nos convidar para assistir ao evento. Eu fico muito agradecido, muito feliz, né, que minha arte, né, possa causar essas reflexões e trazer essas conversas, esses diálogos tão necessários. E eu acho que é isso, né? Eu acho que o futuro é se aquilombar e se aldear, né? Eu acho que é a única forma da gente conseguir preservar e encontrar esse sistema, né, individualista, capitalista, que só pensa em transformar a terra em lucro, nossos saberes em lucros e apagar a nossa história. Fecho. É agora?
é muito difícil fechar, mas vamos fechar, galera. A gente continua juntos nos espaços outros. Cadu vai fazer nosso fechamento. Todo caboclo tem ciência, todo caboclo tem ciência. Meu Deus, aonde será? Meu Deus, aonde será? Tem a ciência divina, tem a ciência divina do tronco do Jurema, do tronco do Jurema. Rena, 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 roa, rena, 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 roa, rena, 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 ha, rena, 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 ha. Todo caboclo tem ciência, todo caboclo tem ciência. Meu Deus, aonde será? Meu Deus, aonde será? Tem a ciência divina, tem a ciência divina do tronco do Jurema, do tronco do Jurema. Gratidão aí a todos vocês, né? Um salve aí para nossa Jurema Sagrada, né? Para todos os encantos de luz, toda a natureza, até todos os que nos seguem, nos rodeiam. Axé. Valeu, gente. Obrigada. Valeu, gente. Gratidão. Foi ótimo. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Tchau. Agradeço também. Gente. Gracias. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Muito enriquecedor, viu?